América Portuguesa, parte 5. Estamos entrando no ciclo do ouro nas Minas Gerais. Bem, gente, até o presente momento, o que a gente viu da América Portuguesa foi o processo de colonização do território americano por Portugal, principalmente na região litorânea do Nordeste. Essa região litorânea do Nordeste, que englobaria os estados de Pernambuco, Bahia, era repleta de engenhos de açúcar, né? Os engenhos, os senhores do engenho, homens de confiança, homens de sangue, homens que vieram de Portugal, formaram uma espécie de uma aristocracia aqui na colônia, e esses proprietários de terra, de grandes terras, também exerciam uma função administrativa e política aqui. A gente viu que como se organizou essa administração do território colonial, primeiro com as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias não deram muito certo, com exceção de Pernambuco e São Vicente, e na sequência veio o governo geral para tentar centralizar um pouco as decisões. O governador geral era uma espécie de representante do rei português aqui na América, né? E aí, aos poucos, também ocorreu a importação de mão de obra estrangeira, com o tráfico de escravos, o comércio de escravos realizados por traficantes portugueses, comerciantes portugueses na costa africana, e ao mesmo tempo também uma tentativa, né, de escravização dos indígenas, que aconteceu, vai continuar acontecendo, mas vai ser proibida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, 1530 até 1540, 1560, começa a colonização do território brasileiro por Portugal. Essa colonização, ela vai sofrer com a invasão holandesa, que a gente já viu. Essa invasão holandesa ali do Nordeste, no contexto da União Ibérica, da união entre Portugal e Espanha. E ela vai durar até por volta de 1655, né? Entre 1635 até 1655, a ocupação do Nordeste por Holanda, tá? Pela Companhia das Índias Ocidentais da Holanda. E após a expulsão dos holandeses pelas forças luso-brasileiras aqui do Nordeste, qual é o quadro econômico do Brasil? Né? Agora que a gente vai começar a entrar na matéria aqui. Né? Qual é o quadro econômico do Brasil depois que a Holanda é expulsa? Bem, primeira coisa é que até o presente, até aquele momento, Portugal detinha a exclusividade do comércio de açúcar na Europa. Todo o açúcar consumido no mundo vinha do Nordeste brasileiro. Com a expulsão dos holandeses, os holandeses, quando vão para o Caribe, para a região das Antilhas, eles levam as técnicas de cultivo e as utilizam num solo, um terreno ainda mais fértil do que o do Nordeste, e começam a produzir bastante açúcar com melhor preço e melhor qualidade, e começa a concorrer com o açúcar português produzido aqui no Nordeste, tá? Então, significa que a colônia Brasil, ela não vai ter mais o privilégio de vender, exportar açúcar para o mundo inteiro, tá? Então significa que vai começar a haver um declínio econômico, tá?
um declínio econômico da colônia aí, né? E aí, imagine, você é o rei de Portugal, o que você vai fazer, né? Você está vendo lá que o açúcar, agora os holandeses estão concorrendo com você e estão com o melhor preço, né? O que vai acontecer, gente? Nesse momento, assim, detalhe, tá? O açúcar ele vai continuar sendo produzido até hoje, tá? Mas ele não é mais, não vai ter mais aquela exclusividade. Então, o que vai acontecer com as pessoas que vão empobrecer, né? Nesse território colonial? Não os grandes senhores do engenho, porque eles vão continuar produzindo ali, né? Mas os menores, né? Os fazendeiros pequenos, ou então até alguns comerciantes, né? O que essa gente empobrecida vai fazer? Vai começar a andar pelo interior do território, né? E isso vai acontecer tanto no Nordeste quanto vai acontecer no Sudeste, no Sul, né? Vai acontecer esse movimento de interiorização, tá? A província de São Vicente, por exemplo, né, aqui ao sul, ela já era uma região que vai ficar empobrecida, e aí os fazendeiros daqui, eles vão começar a organizar bandos armados para percorrer o interior do território, desbravar o território. E desbravar para quê? Né? Essa é a pergunta. Qual que é o intuito de ir para o interior? Né? Lembrando que se aventurar aí pelo interior não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma mera aventura, tá? Percorrer um território totalmente desconhecido, um território habitado por povos indígenas, dos quais você não sabe, você não conhece a língua, não conhece os costumes, percorrer um território cheio de matas fechadas, tá? E animais, enfim, doenças, né? Febres que acometiam as pessoas. E, enfim, era um lugar super complicado, né? Estradas, as estradas indígenas ali, né? Acompanhando as estradas indígenas, os rios, né? Não era uma coisa simples. Então, o que esses caras queriam nesses interiores aí, né? O que esse pessoal aí de São Paulo vai querer no interior, né? Primeira coisa, se a gente está empobrecido aqui no litoral, ir para o interior a gente não tem nada a perder, pois no interior é possível que a gente encontre alguma riqueza. E que riqueza era essa que era tão cobiçada, tão desejada? É a mesma riqueza que os espanhóis encontraram, né, lá na parte do Pacífico da América, né? Encontraram logo lá em 1500, que é o ouro, a prata, né, os minérios. Essa coisa que os portugueses não conseguiram encontrar em 1500, né? E agora, depois de 1655, vão começar a se aventurar aí em busca dessas pedras preciosas. Mas não só isso, tá? Eles vão também em busca de mão de obra, né? Ou seja, e quem que é mão de obra? Os índios, né? Os índios. Ué, professor, mas você não tinha dito que a igreja era contra a escravização dos indígenas? Os jesuítas ali não eram contra? Inclusive os jesuítas tinham aldeias missionárias ali, né? Catequizando os indígenas. Pois é verdade. E esse encontro entre esses aventureiros e esses jesuítas vai dar muito conflito, gente, tá? Bem, gente, esse movimento de interiorização, de entrada para o interior em busca de pedras preciosas e índios, é conhecido como movimento bandeirante. Movimento bandeirante. E ele vai ter seu início ali em finais do século XVII
e início do século XVIII. Então ali por volta, a partir de 1650 até, né, até a descoberta ali das primeiras pedras preciosas em 1698, 1700 e ao longo do século XVIII, tá? O movimento bandeirante. Ele ocorre principalmente partindo de São Paulo, tá? Mas você vai ter também no Nordeste. Inclusive você vai ter bandeiras, esses bandos armados entrando no interior para caçar e para buscar escravos fugidos. Olha só, né? A gente vai ver isso aí. Vamos adiantar aqui. Olha só, entradas e bandeiras. A gente fala bandeira, movimento bandeirante de uma forma mais geral. Não está errado. Mas, quando a gente vai estudar mais especificamente, a gente tem que distinguir duas formas, né, de movimentos por interior. Primeira são as entradas. As entradas, elas são essas expedições financiadas, apoiadas pela coroa portuguesa. Tá? Então, a coroa portuguesa fala, ó, eu apoio, eu dou um dinheiro, envio homens, vocês vão procurar ouro no interior da América. E é uma iniciativa, portanto, oficial. Tá? Agora, você vai ter um segundo tipo de movimento, que são as bandeiras. Né? Essas bandeiras, elas não têm apoio da coroa portuguesa e são, portanto, iniciativas particulares, privadas, né? Iniciativa própria. E alguns senhores de engenho, por exemplo, né? Que vão incentivar a busca, né? Vão juntar, vão formar um bando ali com os jagunços e tal, e vão sair também em busca de ouro, em busca de aprisionamento de índios, captura de escravos fugitivos também, ok? Porque se chamavam bandeiras, né? Essas bandeiras, elas eram levadas, né? Carregavam-se junto com elas uma imagem de um santo protetor. Então ficou conhecido como bandeiras. Tá? Então a gente está assistindo o que, gente? A interiorização do Brasil, a interiorização da América Portuguesa. Se antes estava só no litoral, vai começar a entrar para dentro do continente. Tipos de bandeirismo, né? Então, como acabamos de falar, apressamento de índios, tá? Ou seja, captura de índios para mão de obra. O outro é sertanismo de contrato e o outro prospecção. Vamos ver o que é cada um desses? O sertanismo, o apressamento de índios é para captura realmente de índios. O sertanismo de contrato é normalmente quando um senhor do engenho financia um jagunço para capturar escravos fugidos, e a prospecção é a busca dos metais preciosos. Tá? Olha só, esse quadro aqui ele é interessante porque ele mostra as relações de causa e efeito. Né? Então, ocorreu as invasões holandesas do Brasil, né, e também na África, né, lembrando que o Nordeste não foi o único território que os holandeses ocuparam dos portugueses, né, também ocuparam Angola, e aí passaram a ter o monopólio do comércio de escravos. Com a saída dos holandeses, o tráfico de escravos ficou desorganizado, né, e aí ocorreu um decréscimo no fluxo de africanos escravizados para a América. Então, a captura de índios foi o plano B encontrado pelos paulistas e pelos senhores do engenho para substituírem essa mão de obra africana. Tá? Aí o que vai acontecer? Conforme vai entrando por interior, os bandeirantes vão encontrando as missões jesuíticas, que na verdade os jesuítas foram os primeiros caras a explorarem o interior aqui da colônia. Tá?
porque eles eram munidos pelo ideal da evangelização. Então eles iam lá, os jesuítas eram altamente preparados, tá, para enfrentar as matas aí, e eles iam, já tinham construído ali alguns aldeamentos, tá, alguns aldeamentos jesuíticos. Tem um filme muito bom, gente, vocês devem assistir, é um filme internacional, inclusive. Se não me engano, tem o Al Pacino. Ele chama Missões, né? E ele é ambientado aqui no Brasil e conta muito a história desses jesuítas, conta a história de um aldeamento jesuítico e como que ele ficou sendo ameaçado ali, né? No contexto, mais para o contexto do século XVIII, né? Mas ele mostra muito o cotidiano da catequização dos índios, né? Vocês devem assistir, tem no YouTube inteiro, tá? Mas voltando, né? Então esses bandeirantes, eles, conforme vão entrando para o interior, se deparam com essas missões, vai ter conflito, vai ter confronto, muito índio vai morrer, muito jesuíta vai morrer e muito bandeirante vai morrer, tá? E além do mais, doenças, pestes vão se espalhando pelas matas aí do Brasil, né? Afinal, doenças trazidas pelos portugueses ou pelos luso-brasileiros aqui do litoral eram totalmente desconhecidas, né? Então uma simples gripe poderia matar dezenas, centenas, milhares de pessoas, tá? E além disso, emboscadas também, né? Os índios vão revidar aqui também com emboscadas, enfim, é um processo conflituoso, tá? E nesse movimento de interiorização, Portugal vai acabar também ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Lembra que era o Tratado de Tordesilhas que estabelecia as fronteiras entre Portugal e Espanha aqui na América? Pois então, Portugal vai acabar ultrapassando esses limites, tá? E posteriormente vai haver uma negociação, tá? Vamos olhar esse mapa aqui, olha só como é interessante o movimento do bandeirantismo. Olha essa vermelha aqui. Essa vermelha aqui é do Antônio Raposo Tavares, 1648-1652. Olha só onde o Raposo Tavares sai aqui de São Paulo, acompanha o rio Tietê, sai ali no que seria um Mato Grosso, né? Minas Gerais, Mato Grosso, e vai entrando pelo interior aqui, passando próximo ao rio Amazonas, desembocando ali, né? Quase em Belém, né? Ou seja, atravessa, desbrava o interior aí mesmo, né? Inclusive dá nome de rodovia hoje. Rodovia que vai para o interior aí, Antônio Raposo Tavares, né? Tamanho dessa expedição. Olha essa roxa aqui também, né? Do Fernão Dias, né? Fernão Dias é uma rodovia aí também que vai para onde? Vai para as Minas Gerais ali, né? E exatamente, ó. Fernão Dias, 1638. Ele sai explorando ali em direção às Minas Gerais, vai desembocar ali no Rio Araguaia e no Rio Tocantins. Numa segunda expedição ele vai mais para o sul, ó, passando ali pelo Paraná e Santa Catarina, indo sair ali no Rio Uruguai, né? Já no território que hoje corresponderia à Argentina, né? Você tem outras, ó, aqui, essa verdinha aqui, Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares. Olha essa aqui do Nordeste, né? Dourado. Essa aqui em Dourado também é uma expedição famosa do Domingos Jorge Velho. Essa expedição do Domingos Jorge Velho não era para buscar ouro, não, era para aprisionar escravos fugidos em quilombos. A missão do Jorge Velho era incendiar os quilombos, sair destruindo os quilombos
que eram onde os escravos fugidos estavam organizados, né? Então, olha só, tem essa aqui para capturar escravos fugidos, tem essa aqui que é para capturar índios e buscar ouro, né? Essa aqui também, índio e ouro, tá? Então, ó, vocês estão vendo aí que tá acontecendo uma interiorização, né? Vamos avançar. O sertanismo de contrato já falamos, né? Que é um contrato entre os senhores do engenho e esses sertanistas, né? Que vão para capturar escravos fugidos ou combater índios que não aceitavam a catequese. Tá? Aqui esse quadro, mais uma vez, para explicar o que a gente tinha colocado no começo, né? Que a crise da produção açucareira, tá? Foi um dos fatores que levou à interiorização do Brasil, né? Com o fim da União Ibérica, crise portuguesa, crise do comércio de escravos, a crise na produção do açúcar. Até que, finalmente, em 1698, vão ser encontradas as primeiras jazidas de ouro na região que atualmente chamamos de Minas Gerais, né? Não é à toa que o nome é Minas Gerais, porque há muitas minas de ouro e, posteriormente, diamantes, tá? E aí é a glória, né? Em 1698 é a glória para Portugal. Ó, encontramos ouro, metais preciosos aqui. Os bandeirantes lá de São Paulo encontravam esses metais preciosos. A partir daí, gente, a história da América Portuguesa muda completamente. Tá? Vai haver uma movimentação intensa, tá? Em direção ao interior, em direção à região das Minas Gerais. E a coroa portuguesa vai ficar contente por um lado e por outro vai ficar preocupada em como administrar esse território e afugentar os que estão cobiçando esses metais preciosos e que podem de repente fazer um comércio, uma exploração dessa riqueza, tá? De forma extraoficial, isto é, sem passar pelo controle do Estado português, né? E Portugal, muita gente de Portugal vai vir para o Brasil, né? Vai haver uma imigração intensa. A gente vai ver aos poucos cada uma dessas consequências. Aqui, ó, só mais um mapa, tá, das bandeiras. Ó, do Raposo Tavares aqui de novo, né? Fernão Dias, Bartolomeu Bueno da Silva, outro bandeirante famoso, né? Ok, então na próxima aula a gente começa a falar da administração dessas Minas Gerais aí. Um grande abraço.